Luiz Inácio Lula da Silva. Não se preocupe que eu não vou ler nenhum discurso. Eu, primeiro, estou preocupado com o horário que já são 10 para as 2. Vocês e eu estamos com fome. E palavras não enchem barriga. Então eu vou tentar falar muito pouco para ver se a gente termina isso aqui do jeito que a gente começou, na mais absoluta. Botou telão e tirou o telão. Queridos companheiros de Pernambuco, companheiros e companheiras prefeitas, deputados e deputadas, companheiros que vieram junto com o governador do Ceará, ministros e ministras, senadores. Eu queria dizer para vocês que cada coisa que acontece na nossa vida tem um significado. E cada vez que eu venho ao Nordeste brasileiro inaugurar qualquer coisa, eu sinto uma sensação de projeto concluído, de uma graça atendida. Porque quando a gente chega na casa da gente e a mãe da gente bota um prato de comida pra gente, a gente muitas vezes faz cara feia porque não tem tudo que a gente quer. Ou a gente faz cara feia porque não está do gosto que a gente queria. A gente nunca parou para se perguntar o sacrifício que a nossa mãe fez para preparar aquele prato de comida. Ou a gente muitas vezes não perguntou para ela se ela tinha todos os condimentos para fazer a comida gostosa que a gente queria. Governar um país é mais ou menos assim. Governar uma cidade é mais ou menos assim. A gente tem que fazer escolha. Essa obra que nós estamos fazendo aqui não é uma invenção do Lula. Essa obra é um desejo do imperador Dom Pedro II desde 1846. Se a gente for contar quantos anos se passaram desde 1846 até hoje, são 179 anos que se pensa em fazer a transposição do Rio São Francisco. E por que se pensava fazer a transposição do Rio Francisco? Era para fazer piscina com onda para que os granfinos do Nordeste pudessem surfar. A gente vê na televisão. Não era para fazer uma praia para que a gente atraísse turista do exterior para vir ao Brasil. Não, era uma coisa mais simples e uma coisa mais sagrada. A transposição das águas do Rio São Francisco tinha como objetivo dar aquilo que Deus dá a todo mundo, que é um copo d'água para beber para 12 milhões de pessoas que viviam no semiárido brasileiro. Era apenas isso. E por que eu tomei a decisão de fazer as obras do Rio São Francisco? É porque eu sei o que é ir para um açude sujo pegar água para beber. Eu sei o que é colocar uma água num pote para sentar, para não comer, não tomar ela com caramujo, ou com fezes de cabrito, de cachorro, de gato, de cavalo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tomar água sem tratar, sem filtrar. Então, quando eu cheguei a presidente da República, eu tinha que escolher o que eu iria fazer de mais importante. E eu tinha uma imagem da minha mãe saindo de Caeté. Lá naquele tempo o prefeito não chamava Caeté, era Vargem Comprida, porque era subdistrito de Garanhuns. Eu lembro da imagem da minha mãe com os 8 filhos, meu irmão mais velho fugindo para não vir para São Paulo, minha irmã chorando para não vir para São Paulo, porque todo mundo só conhecia aquela miséria que a gente vivia, ninguém queria sair. Minha mãe teimosa,
colocou os 8 filhos num lugar que o prefeito deve saber, chamado Bodega do Tovinho. A gente ficou lá esperando 2 dias para chegar um pau de arara. Pegamos um pau de arara, 13 dias para chegar em São Paulo. E minha mãe veio não apenas para matar a fome dos filhos, ela veio para encontrar o marido dela, que tinha deixado ela quando ela engravidou desse que está falando com vocês. A minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Quando nós chegamos em Santos, qual foi a surpresa da minha mãe? Meu pai tinha casado com outra mulher e já tinha uma penca de filhos. A minha mãe não teve dúvida. Com 8 filhos, ela teve a coragem de se separar do meu pai. E nunca mais olhou para a cara dele. E ela sozinha criou os 8 filhos e conseguiu fazer com que um deles chegasse à presidência da República deste país. Pois bem, quando eu cheguei à presidência da República, eu tinha na mente aquela imagem de ver gente sofrendo, andando léguas para pegar um pote d'água. E eu falei, nós temos que resolver esse problema. Era uma situação difícil, porque nós tínhamos estados que eram contra. Naquele tempo a Bahia era contra, naquele tempo a Alagoas era contra, naquele tempo o Sergipe era contra. Então os presidentes da República iam no Ceará, prometia fazer a transposição de água para o governador. Quando chegava na Bahia, desmentia. Ia, sabe, em Pernambuco, prometia, depois desmentia. Ia no Rio Grande do Norte, prometia, depois desmentia. Eu resolvi fazer e enfrentar todas as adversidades do mundo. E veja que coincidência. Nós tomamos a decisão de fazer essa obra e eu queria inaugurá-la ainda no governo da presidenta Dilma. É que nem sempre a gente tem todo o dinheiro que a gente precisa. Mas a coisa mais sagrada, e aqui um recado para os prefeitos e para os governadores, é que a gente está fazendo a primeira parte da obra, que é trazer a água. Agora essa água tem que chegar nas casas. E aí precisa o governador e os prefeitos participarem. Essa obra tem que chegar nas casas. Essa obra tem que chegar no pequeno agricultor. Porque o grande tem dinheiro para comprar trator, tem dinheiro para comprar motor, tem dinheiro para comprar bomba. O pobre não tem. Então cabe outra vez ao governo do estado, ao governo federal e ao prefeito fazer parceria para que a gente faça com que essa água faça definitivamente e a gente veja o semiárido nordestino, as cidades que nunca tiveram água, produzir tanta comida como produz Petrolina e Juazeiro ali no Rio São Francisco. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. É porque eu acredito que ela é a redenção de um povo. E é por isso que eu venho aqui quantas vezes for necessário, a cada metro de canal que for feito, pode me convidar que eu venho. A mesma alegria que eu vi a primeira água lá de Cabrobó entrar no canal do São Francisco, é a mesma que eu vou ter o dia que a gente inaugurar o fim da transposição. E o fim da transposição não é a gente terminar essa obra, é a gente fazer a água chegar na casa das pessoas, tratada e com qualidade. Lamentavelmente, tem época que o Brasil é governado por gente que não gosta disso. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte: para cuidar da parte mais pobre do Brasil, você não governa com a cabeça. Ou você tem coração, ou você tem sentimento, ou você não governa. Porque quando você pensa em fazer uma obra dessa, os técnicos, os famosos técnicos, começam a dizer para o presidente: não, presidente, isso não tem perspectiva econômica, isso não tem viabilidade econômica, presidente. Para que gastar 12 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões para levar água para o povo? Deixa eles ir para São Paulo trabalhar de pedreiro, para construir pontos, para ter pedreiro. E eles não sabiam que eu não queria mais que a gente fosse para lá para trabalhar de pedreiro. É por isso que nós fizemos universidade, para ir lá trabalhar de engenheiro, ir lá trabalhar de médico, ir lá trabalhar de importante. E essa obra vai garantir que daqui a alguns anos esse povo daqui só vai
procurar emprego, não vai morar. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. E a cada metro quadrado que é inaugurado, eu fico feliz. Eu espero, Valdez, que a gente possa concluir. Tem uma coisa que eu tenho que acabar, que é o tal do cinturão do Ceará, cinturão d'água. Porque se a gente não acabar, Rui, nós vamos ter que pegar o Oceano Atlântico para levar para o Ceará. Mesmo estando perto. Nunca vi um estado beber tanta água como o Ceará. Pois nós vamos matar a sede do povo cearense com a transposição das águas do Rio São Francisco. Essa é uma coisa muito importante. Outra coisa importante que foi anunciada foi essa questão da chamada Nordeste. Essa que o Paulo Câmara falou. Presta atenção nisso. É a maior bolsa de disponibilidade de recursos para que se faça investimento na indústria do Nordeste. São 10 bilhões de reais que está colocado à disposição de quem queira fazer investimento no Nordeste, fazer um projeto, mandar para o Banco Central ou mandar para outro banco do Brasil, da Caixa, do BNB, para que a gente possa, quando for julgar os projetos, vocês estarem premiados e poderem ter crédito para fazer uma empresa numa região do Nordeste brasileiro. Isso nunca tinha acontecido antes, e eu posso repetir, de que nunca antes na história do Brasil houve uma disponibilidade de crédito, uma chamada para investimento do governo federal como essa que está sendo feita agora. Agora eu estou no solo sagrado, se é verdade o que o prefeito disse, que aqui vai ser feita mais de um campo da Universidade Federal do Nordeste. Eu não vou deixar o chão porque não tem chão. Mas eu quero dizer para vocês, sobretudo para as crianças que estão aqui. Uma das razões pela qual eu tenho uma obsessão com escola, com universidade, com Instituto Federal, é porque eu não tive o direito de fazer um curso universitário. Eu não tive a oportunidade de fazer. Meus filhos todos tiveram. Eu não tive. Então, a minha obsessão pela educação é que eu quero que todo trabalhador, que toda trabalhadora, que toda empregada doméstica, que todas as pessoas vejam seus filhos terem a oportunidade de sentar num banco da universidade e ser doutor e ter uma profissão. Isso é extremamente sagrado, porque uma profissão na vida de um homem e de uma mulher é tudo que nós precisamos para que a gente tenha liberdade. Uma mãe, ela não quer que o filho tenha uma herança, não. Uma mãe quer que ele tenha educação. Uma mãe quer que ele tenha uma profissão. E sobretudo para as mulheres, eu falo sempre, Raquel, eu falo sempre, sobretudo para as mulheres. A profissão para o homem é importante, porque se ele ganhar melhor, vai ter uma família, ele vai cuidar melhor, vai morar melhor, vai tratar melhor. Mas para a mulher é tão importante, porque para a mulher significa a independência. Nenhuma mulher é obrigada a viver com alguém por necessidade econômica. A gente tem que morar com uma pessoa que a gente gosta, que a gente quer ficar, não é isso? Que a gente quer compartilhar a nossa vida. Mas se uma mulher casa com um sabujo, que só sabe ofender ela, só sabe lidar com ela, se ela tiver uma profissão, ela manda ele catar lata e vai cuidar da vida dela. É por isso que eu tenho obsessão pela educação, é sobretudo pela independência. E eu acho que a educação faz a gente virar a vida de uma cidade, de um estado, do país. Por isso, eu fico muito feliz com o fato da Universidade Federal querer fazer uma extensão aqui em Lajedo para que vocês tenham o direito de ter perto da... Eu tenho, aliás, Lajedo foi a primeira cidade que eu vi a Pernambuco em 1979, junto com o Marco Freire,
junto com o Jaba Vasconcelos. Foi a primeira vez que eu voltei a Pernambuco depois de 19